Dr. João Massano, estas ofertas a juízes não deveriam estar sujeitas a restrições, como estão, por exemplo, no caso dos políticos? Eu creio que sim. Aliás, nós também temos que perceber que o futebol, há algum tempo atrás, era encarado quase como um Estado dentro do próprio Estado. O futebol era o futebol e a política era a política o que é da política, o futebol o que é do futebol. E nós sabíamos perfeitamente, por exemplo, tivemos casos célebres, até no Benfica, em que o ex-presidente Vali Azevedo só é investigado quando sai do Benfica porque não houve coragem na altura de o ir investigar. Portanto, eu diria que o futebol foi sempre encarado como algo que fica ali ao lado e que nós não mexemos muito. A partir de uma certa altura começa-se a olhar para o futebol de outra forma. E nessa altura em que entra, por exemplo, o presidente do Sporting, o Frederico Varandas, e depois agora também com o Vilas Boas, há uma renovação, e esperemos para melhor, do futebol português. E essas benesses que são entregues, e como disse aqui o Dr. Pedro Proença, só por si não são problema nenhum, porque basta olhar para a televisão e todos nós vimos os VIPs que lá estão nas tribunas. É fácil. Houve a questão dos bilhetes na altura do Euro, que também se envolveu a Galp, já há algum tempo. Exatamente. Portanto, isto já é habitual há muito tempo. A questão é, nós, quando estamos a falar de alguém que detém um poder de decidir processos, temos que começar a olhar de outra forma. E temos que começar a ponderar que limites é que há a este tipo de ligações entre o futebol e a política, porque toda a gente acaba por confundir os planos, porque é sempre bom ir para a tribuna ver o jogo, porque a família gosta, porque o filho gosta, porque quem quer que seja. E estar na tribuna é uma coisa que as pessoas gostam, seja quem for, gostam de ir ao futebol. E eu acho que temos que começar a pegar nesta nova aragem que parece superar no futebol português e deixá-la superar um bocadinho mais forte e entrar noutras áreas. É o que eu acho que tem que acontecer neste momento. E eu recordo aquilo de que estamos a falar. Luís Filipe Vieira quer provar em tribunal que a oferta de bilhetes para jogos de futebol, incluindo a juízes e a política, era uma prática comum, seguida não só no Benfica, mas nos outros 3 principais clubes do futebol nacional. Este é, como temos estado a ver, um dos argumentos da defesa do ex-presidente do Benfica na contestação da acusação do caso Lex. No documento que foi enviado para o Supremo, e aqui o NAU teve acesso, Vieira afirma que, cito, apesar de ser público, que pelo menos o Sporting e o Futebol Clube do Porto dirigem convites a personalidades da área política, da administração pública e da justiça, apenas o Benfica viu a sua tribuna presidencial alvo de escrutínio. E para provar o que diz, a defesa de Vieira requer que o Tribunal obrigue os clubes a juntarem ao processo a lista de presenças nas tribunas presidenciais em todos os jogos realizados no estádio José Alvalade, do Dragão e Municipal de Braga entre janeiro de 2014 e dezembro de 2017. Recordo que a acusação do Ministério Público sustenta que o antigo líder do Benfica estreitou relações com o juiz Rui Rangel em 2016 para tentar resolver um processo fiscal que tinha pendente no Tribunal de Sintra. Diz a acusação que o magistrado aproveitou o pedido de ajuda de Vieira para usufruir de vantagens relacionadas com o Benfica, nomeadamente os tais bilhetes para o camarote presidencial e ainda idas ao estrangeiro para acompanhar a equipa de futebol. E, com certeza. Desta forma, leva o espectador a confundir os planos. Isto é, parece que o Benfica está aqui a ser julgado. O Benfica não está aqui a ser escrutinado. É uma falsa questão levantada pela contestação de Luís Filipe Vieira. O Benfica não é arguido neste processo. Aqui a ligação, basicamente, é a ligação que tem a ver com o facto do Presidente do Benfica ter proporcionado esses convites, mas que não envolvem o Benfica. E há aqui um envolvimento que eu acho que é intencional da instituição. Está utilizado o Benfica e o cargo de está a utilizar o Benfica e o cargo do Presidente para o fazer. Mas a forma como... E benefícios pessoais. Estamos a falar de benefícios pessoais. Nós temos que distinguir, por um lado, os bilhetes, por outro lado, as vantagens, ou alegadas vantagens que estão em causa. E temos que distinguir os planos, porque não se pode confundir. O facto de eu dar um bilhete ao Dr. Pedro Proença para ir ao futebol não significa que haja aqui qualquer crime. Claro, obviamente. Agora, se eu esperar algo do Dr. Pedro Proença em troca do bilhete, já poderá haver. Já poderá haver. E aí é que está a questão. Mas o Benfica não é alvo nisto. E esta contestação dá essa ideia. Erradamente. Débora, há pouco disseste que uma das questões que o Supremo levantava em relação a esta contestação era o número elevado de testemunhas. Quantas são as testemunhas que são reveladas e quem é que são? Há um máximo previsto pela lei para julgamento que não deve ultrapassar, se não estou em engano, portanto, 10 testemunhas ou 20 testemunhas em julgamento. Acontece, estamos aqui a falar de vários arguidos que estão aqui a levantar 30, 40, 100 testemunhas. No caso de Luís Filipe Vieira arrola 14 testemunhas, mas também quer interrogar aquelas que são arroladas pelo Ministério
Ministério Público. E o juiz já veio aqui meter um bocadinho mão nisto, dizendo que é preciso fazer uma seleção das testemunhas e que têm que justificar muito bem qual é o alcance das perguntas que a defesa quer fazer a estas testemunhas. Destas 14 testemunhas, Luís Filipe Vieira arrola 4 juízes. Também o ex-diretor de comunicação do Benfica, Luís Bernardo, que recentemente foi alvo de buscas num processo criminal que o visa, e ainda Domingos Soares de Oliveira, que foi administrador do Benfica. Este será, o Luís Filipe Vieira, como sabemos, está envolvido em vários processos judiciais, a maioria em investigação, e esta será a primeira vez que será levado ao banco dos réus, que terá que se defender neste processo, e como dizia há pouco o Pedro, é um processo que nada tem a ver com o Benfica, mas que é o próprio presidente que, na sua contestação, eu perdi o número de vezes que invoca o clube. Estamos quase a terminar. De qualquer forma, João Massano, Dr. João Massano, queria só colocar mais uma questão. E se eventualmente Luís Filipe Vieira tiver razão em relação à onda de suspeição que lança em relação aos outros clubes? Já percebi pela argumentação do Dr. Pedro Proença que isso não fará cair esta acusação, mas poderá abrir investigações aos outros clubes? Claro, se apurar, por exemplo, que imaginemos que algum magistrado foi presenteado com um bilhete para ir ver o Sporting e, em contrapartida, se prova uma qualquer vantagem, uma decisão judicial favorável ao Sporting, ao Presidente ou a qualquer outro dirigente, claro que sim. Sim, os meros convites é que não provam nem justificam rigorosamente nada. Então, já viu a quantidade de processos judiciais que teriam que ser abertos. Sim. Não tínhamos tribunais, aliás, portanto... este processo, que é o processo que afeta de forma muito grave a imagem da justiça, porque este processo de corrupção começa com suspeitas de viciação da distribuição de processos no Tribunal da Relação de Lisboa, que é um dos tribunais que aprecia os recursos dos arguidos e que pode reverter uma decisão de primeira instância. Começa, de facto, com estas suspeitas e Luís Filipe Vieira é apanhado nas escutas. E, portanto, o que o Benfica e o Vieira, digamos assim, aparecem aqui com esta ligação a Rui Rangel, mas de uma forma completamente acidental. Acessória. Aparece ali nas escutas. De facto, o Rangel estava a ser constantemente pressionado por Vieira. Porquê? Porque o processo não atava nem desatava, digamos assim, no Tribunal de Sintra, e Vieira queria saber quem era a juíza. E pressiona, segundo a acusação, Rui Rangel para tentar perceber quem é a juíza e qual é o estado do processo. Ora, isto para o Ministério Público, conjugada com a restante prova, não deixa margem para dúvidas de que houve aqui um objetivo com este tratamento preferencial do juiz. Dr. Pedro Proença, Dr. João Massano, muito obrigado pela vossa presença. Débora, muito obrigado também. E amanhã mais detalhes em edição em papel do Correio da Manhã, certo? Ok, obrigado.